de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo, o pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Esse é o programa feito para levar até você a palavra de Deus dentro de um formato curto, efetivo, objetivo, e o desejo do meu coração é que com uma aplicação pertinente e oportuna para você. Para isso, eu quero convidar você a pensar comigo hoje no livro de Esther, no capítulo 7. O livro de Esther é um livro muito importante para a história dos hebreus. É no livro de Esther que se instaura uma festa que é comemorada até hoje entre os judeus, que é a festa do Purim. Você sabia disso? Mas também um livro com uma aplicação muito preciosa para a nossa vida cristã prática. Então, para isso, sem perder muito tempo, eu quero convidar você para, se tiver aí contigo uma Bíblia, abra ela lá no livro de Esther, no capítulo 7, ou então acompanhe, porque o texto vai aparecer aí na sua telinha e você pode compartilhar comigo de uma maneira bastante oportuna esse texto. Então, acompanhe aí a leitura no livro de Esther, capítulo 7, a partir do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra de Deus. Veio, pois, o rei a Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a sua petição, rainha Esther? E se te dará. O que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas não tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário é o inimigo e é esse mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam ao rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. E enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Amém? Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você. Então, deixa o seu texto aberto aí, vai acompanhando comigo uma rápida e breve exposição da palavra de Deus aqui. O livro de Esther é um livro importantíssimo. A síntese do livro é o seguinte: o povo estava dentro do cativeiro, né? Entenda que esse período na Pérsia, esse período que se dá aqui, que está sob o governo do rei Assuero, ele começa lá com Nabucodonosor, quando o povo é levado para o cativeiro. Mas no meio do cativeiro, a Babilônia cai para a Pérsia, para os Medos. Então, é nesse momento que o povo está vivendo. O povo estava cativo e havia uma animosidade muito grande, né, entre o povo persa e o povo judeu por parte de algumas pessoas. Havia um grande líder chamado Mordecai, que era um judeu, que não se curvava diante do rei para adorá-lo, mas era um homem que achava favor diante do rei, por causa da sua sabedoria, por causa da sua cultura, por causa da sua seriedade, né? E houve um tempo em que o rei Assuero ficou sem esposa porque ele afastou a rainha Vasti de dentro da corte, porque ela havia lhe desobedecido.
Então houve uma espécie de um concurso para que o rei escolhesse a nova rainha. Mordecai apresentou a sua sobrinha, né, de nome Esther. Era o nome que haviam lhe dado dentro do contexto persa, mas o seu nome dentro da cultura hebraica era Hadassah. Então, Esther, ou Hadassah, foi levada, participou de toda a preparação e por causa de sua beleza e por causa de sua sabedoria, foi escolhida para ser a nova rainha do rei Assuero. Então, essa mulher, ela vivia com o rei. Então houve um tempo em que uma grande trama foi urdida contra o povo de Israel por um dos homens de confiança, por um dos conselheiros do rei, cujo nome era Amã. Amã era mau e queria ver o povo de Israel, o povo hebreu que estava ali dentro da Pérsia, ser aniquilado, extinto. E com isso seria algo terrível, porque a descendência de Judá seria dizimada. E a semente da mulher, da onde haveria de vir o rei de Israel, de onde haveria de vir Jesus, ela seria aniquilada. Isso não podia acontecer. Então, Mordecai, ele chama Esther e diz para Esther o seguinte: Esther, Deus não colocou você como rainha à toa. Deus não colocou você nessa posição que você está à toa. Há um propósito, há um motivo para você estar onde você está. Interceda pelo seu povo. Esther ainda indagou com seu tio Mordecai: mas eu posso morrer porque eu não fui chamada à presença do rei. Se eu me apresentar e ele não me abençoar, e ele não permitir a minha entrada na presença dele, ele tem o direito, como prerrogativa de lei, de cultura, me matar. Mas então Mordecai disse para ela: Esther, se você não morrer tentando, você vai morrer sem tentar, porque a ordem de Amã é que se mate todos os judeus, inclusive a esposa do rei, que é judia. Então ela ficou naquela situação que talvez nós culturalmente costumamos dizer o seguinte: se correr, o bicho pega, se parar, o bicho come, né? Sabe, existem muitas situações na nossa vida que nós estamos assim. É muito possível que você se encontre hoje na sua vida em um momento em que você não tem o que fazer, não tem para onde correr, e você então tem que ter coragem de enfrentar, tem que ter coragem de tomar uma decisão, e foi o que Esther fez. Mas antes de qualquer coisa, ela ordenou a seu tio, a seus servos, a todo o povo, ordenou às suas servas dentro do palácio que orassem, que pedissem direção a Deus e que jejuassem diante do Todo-Poderoso. Não comece nada na sua vida sem antes orar, sem antes ter colocado a sua causa, a sua petição diante do Senhor. Podemos aprender uma coisa que Mordecai disse para Esther, para a nossa vida prática também. O que nós podemos aprender é o seguinte: que Deus nunca colocou você onde você está, que Deus nunca fez você ser quem você é, a despeito de você estar em uma alta posição, ou então socialmente numa posição muito baixa. Mas sempre creia numa coisa, que aonde você está, Deus tem um propósito na sua posição, na sua situação. Se você é um grande líder, querido, Deus tem um propósito na sua grande liderança. Se você é um servo nos lugares mais simples da sociedade, creia, Deus também tem um propósito na sua posição. Existem coisas que só podem ser feitas por grandes líderes, por pessoas com muita influência. Existem coisas que só podem ser feitas por pessoas muito simples, que estão em lugares muito simples. E se você vai fazer grandes ou pequenas coisas, não importa. Importa quem você vai servir. Então Deus tem um propósito na sua vida, onde você está, do jeito que você é. Amém? Então, Esther precisou de uma estratégia. E a estratégia que Deus deu para Esther foi a estratégia do banquete, do jantar. Será que isso tem algum significado para você? O banquete, ele é uma linguagem acultural e atemporal da Bíblia. Perceba que é através de banquetes que Deus faz muitas coisas extraordinárias. É na mesa da refeição que Deus nos promete, faz e trata coisas maravilhosas. Quantas coisas já aconteceram boas, quantas dores já foram compartilhadas nas mesas da refeição da sua casa. Sabe, é uma mesa que Deus promete a Davi
na presença dos adversários. Depois de andar pelo vale da sombra da morte, Deus prepara uma mesa na presença dos adversários para Davi. Aprenda a sentar com o Senhor no meio das suas lutas. A palavra de Deus diz que Jesus, para deixar o símbolo mais forte do cristianismo, o sacramento mais impressionante de todos. Eu amo o batismo ele é o início da minha vida, mas eu só fui batizado uma vez. Mas a ceia do Senhor me é dada como um memorial contínuo. Por quê? Porque o batismo significa o início da caminhada, mas a ceia do Senhor, a manutenção, a cada dia dessa caminhada. Foi numa mesa, foi num banquete, foi numa celebração de Páscoa que o Senhor partiu o pão e partiu o vinho. Foi no Monte Sião que Deus prometeu que ministraria uma mesa, um banquete para celebrar a vitória do Senhor. O que Deus prometeu para quem abrisse a porta depois que ele batesse, seria que ele entraria, sentaria com ele e cearia com ele. A mesa do banquete é um lugar extraordinário, é o lugar da celebração da vida. Quando o filho que era pródigo voltou para o pai e o pai o considerava morto, o que ele fez? Ele preparou um grande banquete e celebrou a vida do filho. É a mesa da celebração que nós precisamos entender, que é a estratégia de Deus para a nossa vida. E foi exatamente isso que Esther fez. Ela preparou um banquete. Esse era o banquete da vida, era o banquete da oportunidade. E algumas coisas nós precisamos aprender no banquete da vida com o Senhor, no banquete da vida com o Rei. Algumas lições a partir desse texto são importantíssimas para mim e para você. Eu quero rapidamente celebrar isso com você e compartilhar isso com você. Aprenda algumas lições importantes. A primeira lição é que esse banquete é o banquete da paciência. Perceba, o texto vai nos dizer que no verso 2, assim, no segundo dia durante o banquete do vinho. Ou seja, esse banquete já tinha durado 2 dias. Ele começou no dia anterior e ele já estava no segundo dia. Sabe por que isso acontece? Sabe o que isso me ensina? Que esse banquete era o banquete da paciência. Sabe, tem coisas que não podem ser feitas da maneira que eu quero, na hora que eu quero. Não dava para Esther chegar logo solando Amã. Ela convidou Amã para participar desse banquete. No primeiro dia Amã foi, o rei foi, o banquete foi uma beleza. Ela não tocou no assunto. Ela engabelou o rei, engabelou, no bom sentido, Amã, adoçou a boca deles, fez eles perceberem que o banquete era muito bom e ela pediu: meu rei, tenha paciência de voltar amanhã e comer de novo comigo. E também convide Amã. E o rei, lógico, ele amava Esther, e ele trouxe. Esther sabia que o rei ele amava, então ela sabia que ele voltaria. E o assunto era muito sério para ser tratado no primeiro encontro, então tem coisas na nossa vida que precisam ser tratadas com paciência. Se você está vivendo um momento na sua vida que você precisa de ter paciência, então o que você precisa ter é paciência, calma. Porque tudo acontece no tempo certo, na hora certa. Mas em contrapartida, esse texto também me ensina que esse banquete é o banquete do confronto. O banquete do confronto me ensina que eu tenho que ter paciência sim, mas existem momentos na nossa vida em que nós precisamos confrontar. Exatamente. É o confronto que Esther nos ensina aqui. O confronto é algo extremamente importante na fé cristã. Sabe, às vezes por nós não confrontarmos a verdade, nós nos submetemos a situações muito complicadas. Nós permitimos que o abuso, nós permitimos que a exploração, nós permitimos que a mentira reine na nossa vida, domine na nossa vida. Nós não temos coragem, muitas vezes, de confrontar a verdade. Havia um problema. Amã havia tramado, ele usou o rei assinou um decreto sem saber o que estava fazendo. Isso precisava ser confrontado. Esther teve paciência, mas no banquete da rainha, no banquete para o rei, ela teve a coragem de confrontar. Você precisa ter a coragem de confrontar com a verdade aquilo que é mentira na sua vida. Esse confronto ele possui 2 lados. É o confronto ativo e o passivo. Você precisa ter a coragem para confrontar aqueles que lidam com a mentira, aqueles que trazem a mentira para você. O outro lado, você precisa aprender a ser confrontado. Existem algumas ilusões, existem alguns transes
de pecado na nossa vida que só vão sair com o confronto. Exemplo, Davi estava muito tranquilo com o pecado que ele havia cometido com Betseba. Parece que tudo tinha dado certo. Parece que a mentira que ele construiu havia sido resolvida e ele estava vivendo em cima da mentira. Então o profeta Natan procura Davi e confronta ele. Com a estratégia que Deus havia dado para ele, ao mesmo jeito de Esther, porque Natan podia ser morto pelo confronto que ele fez diante do rei, mas ele teve a coragem de confrontar, tirar Davi da mentira, e Davi chorou. Davi escreve o Salmo 51, escreve o Salmo 32 baseado no seu arrependimento, na sua confissão. Leia esses dois salmos então e aprenda sobre confissão de pecado, sobre arrependimento, Salmo 51 e Salmo 32. E então Natan desbloqueia Davi. O confronto é importante. No banquete da vida nós precisamos do confronto. O banquete da vida também nos mostra o banquete do desespero. Nessa hora, quando Amã percebe que o rei sai transtornado pela mentira que foi confrontada, trazida a verdade por causa do confronto, Amã entra em desespero. E sabe, na vida nós vamos ter que lidar com o desespero. Você precisa aprender a ter controle. O desespero de Amã poderia ter contagiado Esther e ela podia ter entrado em desespero, perdido todo o controle e colocado todo aquele projeto em xeque. Ela podia ter colocado tudo a perder se ela se desesperasse também. No banquete do rei, no banquete da vida, na mesa na qual nós nos assentamos, muitas vezes nós vamos ter que lidar com o desespero. Tenha o controle. Permita que o Espírito Santo controle a sua vida. Quando você estiver submetido a situações de tensão, aprenda a orar, aprenda a aquietar o teu coração. Gosto do Salmo 46 que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não permita que o desespero tome conta de você. Deixa o desespero descontrolar quem vive na mentira. Deixa o desespero tomar conta daqueles que vivem fora da palavra de Deus, mas não de você. Tenha controle, tenha tranquilidade, acalme teu coração e saiba que Deus está no controle. E por fim, esse texto me ensina uma coisa extraordinária. No banquete da vida existe a lei do retorno. E a lei do retorno tem a ver com Deus e não com você. É interessante que nesse banquete, em nenhum momento Esther ela pede a morte de Amã. Em nenhum momento Esther pede uma punição para Amã. Ela simplesmente apresenta diante do rei a verdade. Sabe, eu sei que em alguns momentos da sua vida você vai se sentir muito inclinado a pedir a morte, a pedir a vingança, a pedir a punição daqueles que te fizeram mal. Mas não faça isso. Não dê cabo da vingança na sua vida. Não use os recursos que você tem, não use a posição que você tem, não use as oportunidades que você tem para fazer mal a quem te fez mal, querido. Aprenda isso em nome de Jesus. Tenha sabedoria de colocar tudo na mão do rei e deixar que a palavra do Senhor dê cabo das próprias consequências. O desespero de Amã fez com que ele se jogasse em cima do divã onde estava Esther, e o rei entendeu aquilo como um abuso. E o rei, ele toma uma decisão. Esse homem precisa ser julgado. E eis que surge um homem nesse texto, cujo nome é Harbona. Eu chamo ele do anjo da circunstância. Aquele que não tinha nada a ver com a história. Aquele que não sabia, talvez, de todo o contexto. Aquele que não foi citado em nenhum momento no texto. Era um eunuco que estava simplesmente ali observando. Então, de repente, ele diz: meu rei, esse homem, ele construiu uma forca para enforcar Mordecai lá na casa dele. Interessante que muito possivelmente Mordecai não sabia dessa forca, Esther não sabia dessa forca, o rei não sabia dessa forca. Só quem sabia dessa forca naquele contexto era o próprio Amã. Era o plano que ele tinha, era a vontade de fazer o mal que ele tinha. Mas um homem sabia disso. Amã nunca achou que aquele homem diria alguma coisa, mas naquela oportunidade, naquela circunstância, esse anjo disse: há uma forca que esse homem preparou maldosamente para o servo do Senhor.
Então o rei disse, então enforque ele nessa forca. Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendo aqui. Essa é a lei mais absoluta e inequívoca da história. É a lei do retorno. Tudo o que você plantar, você vai colher. Cuidado com o mal que você intenta para os outros. Ele pode voltar para você. A forca que Amã fez para o servo de Deus foi usada para ele mesmo. Então, servo do Senhor, se tem gente preparando forca para você, não prepara forca para ninguém. Não prepara situação para ninguém. Deixa que o próprio Senhor cuida disso. Paulo fala em Romanos 12, não vos vingueis a vós mesmos. A vingança pertence ao Senhor. Quem resiste o mal com o mal, abraça o mal. Mas entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele que fará. Você não. Que Deus te abençoe, querido. Que o banquete da Rainha Esther seja um banquete servido para você hoje. E que você aprenda coisas extraordinárias na sua vida. Boas lições para você colocar em prática agora. E que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Eu espero você no próximo encontro. Eu espero você no próximo programa Graça e Paz. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Deus te abençoe. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.